Bem-vindos a todos os que estão nos acompanhando através dessa videoaula do nosso curso de Doutrina Social da Igreja. Hoje nós vamos tratar sobre a dignidade do trabalho humano nesta 8ª e última aula. Vamos começar, portanto, com a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, martelo dos hereges, rogai por nós. Muito bem, é o dia do nosso grande Santo Antônio. Eu tenho uma devoção particular por ele, porque o meu nome é Antônio Augusto, né? Está aí na rede social Padre Augusto Bezerra, mas meu nome é Antônio Augusto, porque minha mãe fez uma promessa e, portanto, cumprida a promessa, né? Meu nome é Antônio e, graças a Deus, ela obteve aquilo que ela tinha pedido a Santo Antônio através de sua intercessão. Então, para mim, é um dia de grande alegria celebrar o meu onomástico. Ah, padre, por que o senhor não coloca Padre Antônio Augusto no Facebook? Primeiro porque eu queria colocar o sobrenome, Bezerra. Mas se eu colocasse Antônio Augusto mais Bezerra e mais Padre, viraria uma frase e não um nome, né? Eu queria só um nome para me identificar no Facebook e nas redes sociais em geral. Então ficou Padre Augusto Bezerra, né? Augusto, achei que seria mais íntimo, porque na minha família eu tenho um apelido com base no nome Augusto, Buto, né? Inclusive em algumas paróquias me chamam de Augusto, mas no seminário me chamavam de Antônio. É uma confusão. Nome composto é uma confusão. Depois conversem aí entre vocês, quem é casado, para poder acertar esse negócio, porque nome composto sempre dá uma confusão danada. Mas eu gosto, Antônio Augusto, eu amo mesmo o meu nome. Mas vamos então ao nosso tema de hoje, né? A dignidade do trabalho humano. Afinal de contas, com que nós podemos conectar essa realidade do trabalho humano? Em primeiro lugar, com o fato de que Deus é o Criador. Deus fez todas as coisas. Deus é o primeiro trabalhador do universo. Ele sempre trabalhou e nunca cessou o seu trabalho. O da criação, ele não cessou porque sustenta a própria criação. O da salvação, porque o homem caiu no pecado e corrompeu a criação. Então ele repara a criação. Deus, ele, por excelência, é o trabalhador do universo. É uma imagem adequada para nós pensarmos sobre a dignidade do trabalho humano, porque falar disso é também lembrar da correspondência, da imagem e semelhança que o homem tem com Deus. Deus quis que o homem cooperasse com as realidades criadas, que desenvolvesse as técnicas com estas realidades, e assim pudesse fazer com que o mundo progredisse com base no seu trabalho. Assim como Deus, com a sua palavra criadora e com a sua vontade, e como um artista fez todas as coisas, Deus deseja que o homem também dê algo de si. Trabalhar é desenvolver uma coisa de si mesmo, é deixar as suas marcas, as suas impressões. Quando um artista começa um trabalho, ele deixa algo de si lá, né? Quando eu estou fazendo essa live, é um trabalho humano e espiritual, né, e sacerdotal que eu estou fazendo, e eu estou deixando marcas também que são minhas, subjetivas aqui, porque Deus usa disso para poder desenvolver o modo de eu me comunicar, o modo de eu falar, o modo de eu me exprimir, né? E os meios que eu estou utilizando e que eu escolhi são marcas minhas pessoais, que Deus está instrumentalizando para comunicar algo também que é seu. Então, os bens que Ele ordenou, através da igreja, através da doutrina, através da verdade, e tudo isso está sendo repassado através dessa comunicação. Então, o trabalho que sempre corresponde a uma realidade divina, né? Não só humana. Por isso, o trabalho ele tem que corresponder integralmente à imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, a escravidão corresponde a essa imagem e semelhança de Deus? Claro que não, porque Deus criou com liberdade, Ele é livre, sendo o artífice de todas as coisas. Então, se nós temos um trabalho sobre
escravidão, sob a obrigação, sob situações injustas, isso fere a imagem e semelhança de Deus do homem na relação com o trabalho. Porque o homem foi feito para ser totalmente livre na sua doação, no seu amor, no gastar as suas energias. Isso faz parte do seu ser. Ser livre é uma potência que não pode ser corrompida. Deus criou o homem para escolher entre o bem e o mal, sendo que o homem só pode ser verdadeiramente livre fazendo o bem, como nós vimos numa aula anterior. Não sei se vocês se recordam. Falamos que a liberdade é somente fazer o bem, porque quem faz o mal se escraviza, porque se coloca sob os vícios do pecado. Ora, ser livre no exercício do trabalho é corresponder à potência também criadora de Deus. É instrumentalizar o próprio ser para cooperar com a criação. Então a igreja, obviamente, vai condenar toda a escravidão e todo o trabalho forçado. Padre, mas em alguns momentos históricos a igreja conviveu dentro da sociedade com essa realidade da escravidão. É verdade que em alguns contextos sociais, inclusive por limitações da compreensão naquelas épocas, a escravidão muitas vezes passou numa situação desapercebida ou, melhor, até mesmo de omissão profética. Muitos omitiram o dever profético de denunciar a escravidão. Mas nós precisamos identificar cada época. Por exemplo, no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, naquele momento histórico, a escravidão era uma relação bastante comum entre as pessoas. É tanto que nós vemos São Paulo falar sobre um escravo, né, que se torna um seu irmão. Ele vai dizer, eu não trato ele como escravo, eu o trato como irmão, ele se tornou para mim como alguém que tem relação familiar de sangue comigo. E ele ganhou uma intimidade, uma amizade com aquele escravo que tinha sido dado por um irmão de fé, para servi-lo em algumas tarefas. Só que ele não tratou de uma forma opressiva aquele que tinha uma relação de escravidão com o outro. Ele tratou de uma forma fraterna, amorosa, carinhosa. Eu tenho certeza que, mesmo diante das omissões proféticas dos contextos históricos, muitos cristãos souberam lidar com pessoas que tinham sido escravizadas de uma forma cristã e fraterna, sabendo que muitas vezes não era possível superar uma estrutura social que era muito maior do que as pessoas. Também tem isso. Muitos cristãos não conseguiam afrontar a realidade da escravidão na sua consciência, porque a estrutura social também era muito maior, né? Havia um certo poder absoluto social e político que vinha além de suas forças e que ele não podia sozinho, o cidadão, mudar aquela realidade. Às vezes nem uma revolução, nem uma rebelião conseguiria levar aquilo sem muitas mortes e muitos danos à sociedade. Então, existem omissões proféticas, existem situações históricas e sociais que superam a condição pessoal e subjetiva das pessoas de lutarem contra a escravidão, comprometendo gravemente a vida social e o bem comum. Então isso acaba afetando muito a relação com o papel profético. Mas muitos foram corajosos em denunciar isso tudo. Eu acho que o principal fator foi os cristãos do primeiro século e também ao longo da história, mesmo com as circunstâncias políticas, estabelecerem relações fraternas com as pessoas que tinham trabalhos forçados, pessoas que viviam na escravidão. São Paulo é um primeiro exemplo disso, quando diante do irmão que se tornou aquele homem, estabelece essa relação. Na apostila, depois eu vou citar esse caso de São Paulo e vou colocar a passagem específica para vocês, tá bom? Para que vocês possam consultar. Ora, o trabalho infantil, por exemplo, é um outro problema além da escravidão, acerca do trabalho humano e da sua dignidade. Porque o trabalho infantil acaba levando aquela pessoa a uma produção que ela mesma não consegue entender na sua integralidade. Ou seja, ela não consegue ainda desenvolver um trabalho de uma forma integral, com todas as suas potências
e capacidades. Então é limitador o efeito da liberdade no trabalho infantil, porque existe uma limitação ainda de consciência, de conhecimentos e até mesmo de luta pelos próprios direitos. Então o trabalho infantil realmente não corresponde à dignidade do trabalho humano. Compete a uma criança aprender, ser educada, ser protegida. É claro que existem alguns trabalhos de casa que uma criança pode fazer. Por exemplo, eu, em casa, eu fazia trabalhos, mas não era um trabalho formal, mas trabalhos que eram tarefas, deveres cotidianos para desenvolver capacidades. Meu pai e minha mãe um dia me pediam, vai lavar a louça ali, ajuda a sua mãe a varrer a casa. São trabalhos forçados? Não, são trabalhos para educar, são pequenas tarefas, para poder levar a criança, o jovem, no sentido voluntário, a compreender a dimensão do trabalho e a importância de você desenvolvê-lo. Agora, é diferente de você pegar uma criança e transformá-la numa mão de obra formal, numa indústria, numa fábrica, diante de uma obra. Aí sim você está aferindo a dignidade daquela criança, porque os trabalhos nesses bens de produção, nesses meios de produção, acabam se tornando fastidiosos para uma criança, pelas forças físicas que não tem, pelas capacidades intelectivas e psicológicas que ainda não tem. Então é preciso respeitar a criança e protegê-la do trabalho infantil. Isso a igreja entende muito bem. Isso não quer dizer que, por exemplo, São José não tinha a companhia de Jesus um dia na carpintaria e resolvesse ele martelar alguma coisa, ele mesmo de repente pedia para São José ir lá, eu quero bater um prego aqui nessa madeira, e certamente São José deixava e até ensinava alguma coisa da carpintaria para ele, mas não era uma coisa formal. Jesus tinha uma ótima instrução, era conhecedor da Escritura, das leis, ele sabia muito bem usar das palavras, da retórica. De onde veio essa educação? Se não de alguém que dentro de um lar, de uma família, recebeu instrução, teve realmente uma educação. E certamente ele ajudou muito Nossa Senhora já na sua fase adulta, principalmente na falta de São José, quando ele teve que cobrir as situações econômicas de casa, né? Imaginem vocês que o próprio Jesus, ele tem que lidar com a realidade do trabalho durante mais ou menos o quê? 18 anos, 20 anos, por causa da realidade da sua vida oculta. Não sei se vocês já ouviram falar da vida oculta de Jesus, que é o tempo em que Jesus não tinha ainda vida pública, não tinha ainda aquela vida missionária e profética. Jesus só começa a operar sua vida pública a partir dos 30 anos. O que Jesus fazia antes disso? Se não trabalhar para sustentar a casa junto com a Virgem Maria, certamente fazia serviços na carpintaria, mas antes disso ele teve educação. Lembra que ele um dia foi até o templo e encontrou os sábios e começou a ensinar os sábios do templo com 12 anos. Então significa que Jesus tinha instrução, Jesus estudava, Jesus não simplesmente contava com a inspiração do Espírito Santo, como também estudava a palavra. Jesus entra na sinagoga e começa a pregar, logo no início do seu ministério, faz a leitura e começa a falar sobre a leitura proclamada. Depois começa a pregar. De onde vem essa instrução? Existe aqui uma parte humana em Jesus e outra que é do Espírito Santo, certamente, pelo poder profético. Então a gente tem uma humanidade muito bem trabalhada desde a infância na pessoa de Jesus. Então, evangelicamente, já nos revela que toda a humanidade ela deve ter todo o suporte humano e toda a proteção durante esse período da infância até o desenvolvimento integral. E Jesus é um exemplo disso. A família sagrada é um exemplo do respeito a essa relação, do trabalho humano com a dignidade da pessoa humana. Ok? E depois, é preciso lutar por condições dignas de trabalho para que o próprio trabalho, que a princípio começa justo, porque você é contratado, você recebe uma remuneração, não venha se tornar depois quase que uma escravidão. Ou seja,
De repente a pessoa pode começar a viver a realidade do trabalho de uma maneira livre, mas depois ela começa a viver para o trabalho e não em trabalhar para viver. Existe aqui uma diferença muito grande. Uma pessoa que vive para o trabalho, ela está se consumindo, se destruindo. Agora, quando uma pessoa trabalha para viver, ela consegue trabalhar de modo eco, ou seja, justo, receber de modo justo e ter tempo para a sua vida pessoal, familiar. E é por isso que vem a luta pelos direitos trabalhistas, né? Cargas horárias, salário justo, etc. Uma vez um familiar meu passou por uma situação de trabalho em que ele tinha um excelente salário, mas só que ele tinha condições indignas de trabalho. Condições realmente difíceis. E o que eu recomendei naquele momento? Veja, é preciso rever isso que está acontecendo com você. Pela sua idade, pelas suas condições de trabalho, pelo tempo que você dedica. Imagina que uma pessoa saia 4 horas da madrugada de casa, chegue 8 horas em casa, mas acorda às 3, porque para sair às 4 da manhã de casa tem que acordar às 3. Quantas horas essa pessoa tinha para descansar, comer e ter vida familiar? Isso de segunda a sábado. Complicado, né? Que vida você vai ter? Que saúde você vai ter? Dependendo da idade da pessoa, ela consegue até suportar. Vamos supor, uma pessoa de 20 anos, 30 anos, pode suportar. Mas uma pessoa que tenha 50 anos, 55 e com outros problemas de saúde, vai aguentar esse ritmo? Será que a pessoa não está prejudicando a sua própria integridade e de repente vai causar um dano maior? Ah, mas ganha muito bem. Mas será que vale a vida? Será que vale morrer nessas condições? Essa pessoa não teria que lutar por condições mais dignas? Não teria ela que recorrer disso? Ou mesmo procurar um outro trabalho que lhe dê condições mais dignas, mesmo com um salário um pouco mais reduzido, e ajustar as contas e a vida econômica para isso? Porque o homem não foi feito para o dinheiro e nem para o trabalho. Mas o trabalho e o dinheiro e a economia é que foram feitos para o homem, certo? Aqui está uma relação fundamental, onde os bens de produção, ou seja, aquilo que é produzido pelo trabalho, o capital seja da empresa e seja seu, não é mais importante do que a sua própria vida. E isso está dito no Compêndio da Doutrina Social da Igreja, acerca da realidade do trabalho humano, da pessoa humana, e a relação com o capital, né? Aqui a gente pode falar de 3 formas do capital, segundo a doutrina social da Igreja: capital humano, capital social e capital como os bens de produção. Quando alguém trabalha, um coletivo trabalha no meio de produção, produz bens. Bens para a empresa, bens que vão ser depois consumidos pela sociedade. Ora, durante essa produção dos bens se produz capital. Então a primeira noção de capital vem dos bens de produção, ou seja, aquilo que vai ser consumido e também o lucro que se obterá desses bens que são consumidos. Então nós temos aí um capital. Desse capital sai o salário das pessoas que trabalham. Desse capital também vem o investimento para desenvolver aquilo que serve como instrumento de trabalho, os meios de produção, e até mesmo de operar por condições mais dignas do desenvolvimento do trabalho. Só que aí é preciso ter a visão do capital humano. Porque aí o que a igreja quer dizer com essa expressão é que quando o homem se dedica, produz algo de si, né, dá das suas energias, da sua vida, ele está gerando um capital humano. Ele está dando da sua humanidade para o mundo. Ele está também desenvolvendo suas potencialidades, as suas capacidades. Então isso é inestimável. Quanto vale a sua vida, quanto vale o seu tempo, quanto vale a sua energia doada. É um capital humano. E o capital social, que seria aquilo que se produz coletivamente
pelas pessoas em efeitos benéficos para todos. O bem comum é um capital social, por assim dizer, nessa relação com o trabalho. Então, quando você trabalha dentro de uma empresa, existe um capital social que vem dos esforços coletivos de todos. Você está corroborando para um bem comum. Essa ideia do bem comum, na produção, nós vamos retomar quando nós falarmos sobre greve, daqui a pouquinho, tá bom? Bem, em relação ainda entre empregador e o empregado, é muito importante que o empregador tenha como ditame da sua consciência que ele deve satisfações dessas condições dignas para o trabalhador. Ele não é senhor do trabalhador. É por isso que o assédio moral é crime, né? Contra o trabalhador. Vamos supor que o patrão tem uma relação abusiva com um empregado. Ele está cometendo um ato ilícito. Ele não tem direito de impor psicologicamente determinadas coisas sobre o indivíduo a ponto de fazê-lo sofrer moralmente. Vamos supor que um patrão tem uma empregada, uma secretária, e começa a xingá-la, a ofendê-la. Você é burra, você não sabe fazer as coisas, você é uma incapaz. Isso é assédio moral, é pressão psicológica. Isso fere a dignidade do trabalho humano, a imagem e semelhança de Deus que cada homem foi feito para oferecer com liberdade segundo as suas condições aquilo que oferece. Bem, se um patrão acha que a pessoa é uma incapaz que nunca vai desenvolver nada, ele não precisa ofender nem humilhar essa pessoa, ou ele capacita essa pessoa, paga um curso para ela. Olha aí, promoção integral do trabalhador. Com certeza é isso que a igreja instrui, né? Eu vi patrões que fizeram isso, né? Eu vou pagar um curso para você. Pode ser que o patrão de repente não tenha condições, mas se tiver, é um modo justo, né, de relação com o trabalhador. Vou pagar um curso para você, você tem um tempo aí nas férias, ou sei lá, você tem um tempinho aí no final de semana, ou à noite para fazer um curso, eu te libero um dia do trabalho para você fazer um curso, para se aprimorar, estuda, para poder oferecer mais, daí por diante. Então, o empregador ele tem um papel de promover integralmente a humanidade daqueles que estão envolvidos com os seus meios de produção. Daí entram os recursos humanos, né, nas empresas, que nascem da necessidade de gerir essa mão de obra humana, porque o ser humano não é um mero meio de produção, não é um mero instrumento para produzir. É por isso que isso se tornou objeto de crítica já nos primeiros séculos, né, já nos primeiros anos do século XX, quando, por exemplo, também tivemos obras como de Charles Chaplin, né, quando vemos no filme Charles Chaplin sendo consumido, né, sendo engolido pela máquina com a qual ele trabalhava para produzir determinados bens. Nisso, o que está demonstrando o filme? Está demonstrando que o ser humano está sendo destruído pelo meio de produção, ou seja, pelas ferramentas, pelos instrumentos com que trabalha. E aí isso faz com que ele tenha condições indignas, injustas e que ferem a sua dignidade. Então temos aí uma denúncia muito antiga das condições indignas nas quais os trabalhadores são colocados. Os recursos humanos entram então como uma ferramenta bastante útil para intermediar o interesse entre os empregadores e os empregados, a fim de que eles possam estabelecer relações justas e a humanidade de cada um seja vista e bem acompanhada. Se for para poder cometer um assédio moral, como falei para vocês, de um patrão que humilha uma secretária, um funcionário, é melhor que você abra mão daquele funcionário para contratar um outro se você não quer pagar um curso e não quer investir na humanidade daquela pessoa. Do que ficar humilhando a pessoa, do que ficar ferindo a sua dignidade, o que não é justo, né? Com nenhum ser humano. Nenhum ser humano tem que passar por humilhações por causa do trabalho. Na relação ainda de justiça com o trabalho, vale lembrar que se equipara à escravidão você trabalhar mediante a determinadas permutas. Por exemplo,
Você trabalha para mim, eu te dou casa e comida, mas sem salário, sem os encargos sociais que me são devidos, então, peraí, isso se equipara à escravidão, porque no fundo você está barganhando com uma coisa que cada um tem direito de ter livremente, autonomamente por si mesmo. Eu tenho direito, através do que eu tenho pelo meu trabalho, de ter a minha propriedade privada, de ter as minhas condições dignas de vida. Eu não preciso que você me ofereça uma coisa que eu tenho que ter pelo meu trabalho, né? Porque isso é injusto. Você não está me dando o que é direito para eu construir a minha autonomia. Então você escraviza o outro, porque você coloca ele dependente de você. E ele não tem a autonomia de, pelo seu trabalho, desenvolver a sua própria vida pessoal, econômica. Então aí está um fator bastante relevante. Por que então será a escravidão, se equiparará a essa condição de imposição do trabalho, uma realidade como ofertar casa, lugar para ficar e comida, quando não se tem salário e outras compensações com relação ao trabalho? Exatamente por isso, porque fere a autonomia e a liberdade da pessoa, que se torna uma dependente, uma espécie de assistida. Mas só que nessa assistência a pessoa está oferecendo a sua energia, o seu tempo, a sua vida. Está sob condições indignas. O papel do Estado é monitorar, é vigiar pelo trabalhador, pelo cidadão, em primeiro lugar, porque é a parte mais fraca da cadeia. O empregador, a empresa, é a parte mais forte, porque tem capital, tem os meios de produção, e o trabalhador ele não tem como, sem a empresa, sem um meio de produção, sem uma pessoa jurídica que o contrate, de ter a sua sobrevivência. Então a parte mais fraca da cadeia é sempre o trabalhador. Por isso, o Estado deverá desempenhar um forte papel na luta pelos direitos trabalhistas. Porque aí, no caso, é a opção preferencial pelos trabalhadores. Embora as empresas também devam gozar de determinadas liberdades para desenvolver as suas capacidades técnicas de produção e crescer no meio do âmbito nacional, etc., assim permitindo que haja mais possibilidades de emprego, etc. A burocracia do Estado, ela é necessária e ao mesmo tempo pode ser excessiva. A burocracia, ela ajuda a regulamentar os direitos trabalhistas, mas pode ser excessiva quando você pensa em sufocar a máquina industrial, a máquina econômica, para poder beneficiar só um lado desses atores sociais, no caso os trabalhadores. Então é preciso muito equilíbrio, muita sabedoria aqui para poder chegar a um senso comum. Agora, um tema bastante polêmico no meio disso tudo é o direito à greve, né? Afinal, a greve é possível ser feita legitimamente, segundo a doutrina da Igreja? A greve poderia ser feita legitimamente, sim, mas em raras condições. Por que em raras condições? Porque a maioria das greves, elas produzem danos graves ao bem comum, certo? E tem algumas greves que serão sempre ilegítimas e antiéticas. Por quê? Porque dizem respeito a bens sociais iminentes e que não podem faltar. Por exemplo, todos os médicos podem entrar em greve hoje, porque está tendo uma pandemia do coronavírus, não temos condições dignas. Todos os médicos estão de greve e ficarão durante uma semana, até que os nossos pedidos sejam atendidos. O que você acha que vai acontecer em uma semana? Quantas pessoas vão morrer nas UTIs? Quantas pessoas vão ficar sem cirurgia diante de uma emergência porque não tem médicos? Então isso fere o bem comum, é ilícito, é antiético fazer esse tipo de greve. Todos os policiais vão fazer greve e a cidade vai ficar sem segurança pública. É justo? É lícito fazer isso? Certamente não, porque quantos traficantes vão se aproveitar dessa situação? Quantos assaltantes? Enfim, quantas pessoas vão aproveitar para praticar a criminalidade? Então é um bem eminentemente público a segurança. Então precisamos de pessoas que trabalhem
Ah, padre, então como lutar pelos direitos? Existem muitas formas de lutar pelos direitos sem precisar fazer uma greve ilícita, injusta. Você pode protestar num dia em que você não trabalhe. Você não precisa parar toda uma máquina que produz um bem social, um bem comum, para poder lutar pelos direitos. Você pode construir representações políticas, movimentos sociais, e aí você fazer uma luta mais democrática e que não imponha sofrimento sobre os outros. Né? Vamos supor que todos os açougueiros resolvam fazer greve. Né? Então tenhamos todos os açougueiros fechados. Não tem carne durante um mês para ninguém. Isso é justo? Não é justo. Você está prejudicando toda uma sociedade. Os caminhoneiros vão parar por 3 meses. Você acha que vai acontecer o quê com a economia do país? É justo? Tem um outro meio de lutar por esses direitos? Representação política e tudo mais? Precisa todos os caminhoneiros pararem? Será que uma parte representando já não seria suficiente? É preciso passar, por exemplo, os caminhões com medicamentos, com comida para os CEASAs, e etc., para os centros de abastecimento de cidades? É preciso, porque isso é bem comum, né? Isso é um bem eminentemente social. Né? Então, todos os caminhoneiros pararem não é justo. Talvez uma parte de serviços não essenciais possam parar, possam construir também representação política. Bem interessante esse tema. Então, a relação bem comum com o direito à greve deve ser sempre contemplada, para você chegar a uma justa posição, um justo discernimento sobre essa realidade. Senão, se corre o risco de cometer injustiça. Ou seja, procurando a justiça do trabalho, se comete uma injustiça contra as pessoas. Ou seja, injustiça por injustiça no final das contas. Então vamos avante pensando sobre a questão da democracia no mercado de trabalho e a inclusão. Isso é bem interessante, eu penso que as sociedades em geral têm se desenvolvido bastante nesse aspecto. Por exemplo, o mercado de trabalho ele tem que ser democrático. Um cego tem direito de trabalhar? É claro que tem direito de trabalhar. Uma pessoa que tem problemas de paralisia pode trabalhar? Pode. Uma pessoa que é surda, muda, pode trabalhar, mas é claro que deve trabalhar. E aí os empregadores terão que dar condições adequadas para essas pessoas desenvolverem as suas capacidades técnicas no mercado de trabalho. Ora, você dignifica as pessoas que fazem isso. Por quê? Essas pessoas passam a ganhar também uma autonomia e não simplesmente a serem assistidas. Passam a andarem mais adiante com esse fator da imagem e semelhança de Deus, que nós também fomos feitos para cooperar na criação, no exercício da técnica, na atividade laboral. Ou seja, cada vez que nós desenvolvemos algo de nós, estamos indo nesse sentido da imagem e semelhança com Deus. Imagina vocês como é gratificante para uma pessoa que é deficiente, que tem dificuldades com a sua saúde e que tem limitações em relação a isso, e de repente ela consegue ganhar seu próprio salário, a sua autonomia. Que felicidade essa pessoa tem, que realização não ficar dependendo só do pai, da mãe, de amigos, da ajuda do governo. Isso eleva a pessoa se sente feliz, realizada, dá um sentido também para a sua existência. Então essa democracia do mercado de trabalho é algo que vai ser contemplado pela doutrina social da igreja, né? E a inclusão também, por exemplo, as mulheres ganharam ampla participação no mercado de trabalho. Hoje as mulheres praticamente estão ocupando quase todos os ofícios. Talvez alguns ofícios que sejam mais difíceis não tenha tanta mão de obra feminina, porque pela própria condição da mulher. Por exemplo, a maioria das mulheres não estão na obra batendo cimento e construindo muros. Não, mas por quê? Ela não pode? Pode, até pode. Mas certamente as mulheres têm capacidades muito mais elevadas ainda, né?
intelectualmente e tudo mais, para poder oferecer, e talvez não tenha tanta força física como um homem. Isso é questão da natureza humana, tá, gente? É questão da natureza humana. É certamente que é certo que o homem ele tem mais força laboral física e a mulher tem menos força laboral física. Atenção, tá? A não ser que a mulher desenvolva essas habilidades, o que é possível também, certo? Mas naturalmente, pela própria constituição física, biológica do homem, ele tem maior resistência física. A grande prova disso é que se você colocar um homem para brigar com uma mulher, é claro que o homem vai agredir mais gravemente uma mulher do que a mulher a ele. Ou seja, a força física do homem é superior sobre a mulher. Né? Pode ferir uma mulher, um homem que dá um soco nela, enquanto a mulher, se for tentar reagir, vai se ferir ainda mais naquela condição. Mas ela tem direito à defesa e ela tem mesmo que se defender diante de um homem que bate nela. E é por isso que o Estado se coloca como um garantidor dos direitos das mulheres, né? No caso da violência familiar, no caso de agressões dentro de casa, porque nem sempre a mulher ela consegue ter a força defensiva, né? Diante de um homem bruto, arrogante, estúpido, etc. Então, só para falar um pouco da força física, da diferença natural entre um e outro, que isso é uma coisa que é evidente pela natureza. Não é uma questão aqui de preconceito, mas é uma questão certa. Então, no mercado de trabalho, dentro dessa democracia dele, temos que pensar como nós podemos oferecer as condições mais dignas para cada mão de obra, né? Essas pessoas que têm problemas com algum tipo de deficiência, elas precisam de condições específicas? Sim. O homem precisa de condições específicas? Sim. A mulher precisa de condições específicas? Sim. Então, assim, a democracia no mercado de trabalho também compreende o estudo da mão de obra e as suas capacidades e desenvolver essas capacidades. Alguém que não tem uma capacidade ou habilidade agora não significa que não vai ter. Poderá ter, se isso for desenvolvido, se isso for tiver o suporte de uma formação humana, uma formação intelectual e até mesmo do desenvolvimento das capacidades físicas laborais. Então, a democracia do mercado de trabalho, no entanto, precisará ter a compreensão dessas realidades para cada mão de obra. A promoção humana integral, né, é o tema fundamental da dignidade do trabalho humano. É preciso que o trabalhador tenha direito ao repouso, tenha direito a remuneração justa, como nós já falamos, e é preciso também uma relação justa de equidade entre trabalho e capital, né? Vamos supor, o trabalhador ele desenvolve o seu ofício no mercado de ações. Vamos supor que ele é um corretor do mercado de ações. Aquele trabalho tem uma especificidade? Sim. Ele conhece de economia, ele tem uma formação específica. Ele terá que ser compensado pelo seu trabalho, pela raridade do seu ofício e das suas capacidades. Então é justo compensá-lo da forma mais equa, porque ele dedicou tempo de estudo, tempo da sua vida para ser capaz de desenvolver aquele trabalho. E a raridade do seu trabalho também gera um valor muito específico, né? Você não vai encontrar tão facilmente alguém que seja um corretor no mercado de ações. Ele tem uma preparação específica para aquilo. Então é justo que o capital corresponda ao trabalhador também. Outra coisa é a questão do salário de um modo geral, né? O salário na vida econômica de um país. É sempre ajustado o salário, vocês já repararam, né? Todo ano tem que ter aumento. Mas às vezes o aumento não corresponde ao quê? À condição econômica do país, aos preços inflacionados e tudo mais. O governo sempre tem que ajudar a ajustar o salário segundo o capital dos bens de produção também. Porque não adianta você produzir com a sua mão de obra os bens de produção e de repente você não consegue nem mesmo consumi-los, porque você não tem condições, né, de pagar por isso. Tem bens de produção que você produz, mas você nunca vai consumir, porque foi feito só para alguns na sociedade. Mas será que você não pode, um dia, através de condições mais dignas de salário, desenvolver
a capacidade de adquirir estes bens que você mesmo produz? Como você debulha o trigo e não pode comprar o trigo com o seu salário porque você não tem dinheiro que chegue no final do mês? Como você vai lá e ajuda a cortar carne todo mês no açougue, mas no final do mês você mesmo não pode comprar carne para a sua família, você tem que comer uma comida mais barata e não tem carne que chegue para todo mês. Então tem alguma coisa errada aí. Você produz, você faz parte daquela realidade, você vê pessoas consumindo, mas você não consome, porque o seu salário não é justo e não está adequado, de repente, à inflação dos preços e às condições do mercado. Então, assim, é preciso que o governo sempre regule muito bem isso, né? Preço do salário, né? O valor dele e a relação com os preços, com o capital social e com tantas outras coisas dos bens de produção de um país, certo? Então, nesse sentido, a sociedade tem que monitorar o governo e lutar por seus direitos. Depois, já falamos até sobre o capital humano e social, que ajuda bastante a interligar esse tema aí com a compensação da mão de obra humana. Uma outra coisa que é bem interessante acerca dessa questão da dignidade do trabalho humano é a modernização dos meios de produção. Isso é bem complicado, porque no fim, quando os meios de produção são modernizados, muitos perdem uma parte, ou mesmo toda uma participação no mercado de trabalho. Vamos supor que você trabalha numa indústria e você faz um trabalho manual. E ali, de repente, substituem a tua mão de obra por uma máquina. Quantos ficam desempregados? Quantos já perderam o seu trabalho e até a oportunidade de vida por causa das máquinas que assumiram o controle, né? Então isso aí é um tema bem preocupante, porque o governo ele tem que monitorar as condições de empregabilidade diante da modernização dos meios de produção. E como ajudar que esses meios de produção se desenvolvam, mas ao mesmo tempo gerem mais mão de obra. Ou melhor, abram oportunidade de mais participação no mercado de trabalho. Como se pode garantir, então, maior participação no mercado de trabalho? Formação humana e formação técnica. Isso é um dever também do Estado de melhorar as condições de uma população de se formar, seja na universidade, numa escola técnica, né? Fomentar o ensino. O Ministério da Educação serve para quê? Fomentar o ensino que prepara seres humanos para o mercado de trabalho, para desenvolver a sua vida intelectual e conseguir também condições dignas para si. Então o papel do Estado é fundamental diante da modernização dos meios de produção. Senão, dentro do mercado de trabalho só ficarão as máquinas e cada vez menos humanos. Porque o que acontece? Quando alguém se prepara tecnicamente, ela pode controlar as máquinas. Se ela estuda, ela terá condições de entrar no novo mercado. É como se o mercado fosse ganhando uma nova geração. Assim como a nossa sociedade tem uma nova geração, o mercado também vai ter uma nova geração. Mas para que você não perca oportunidade, você tem que se atualizar, se aprimorar. E para isso, é preciso que o governo ajude os jovens, principalmente, para poder chegar até esse mercado. E aqueles que já estão no mercado que têm a oportunidade de se aprimorar. Agora, o empregador, ele também vendo a modernização dos seus meios, ele tem que também ajudar os seus empregados a se preparar tecnicamente. Certamente alguém que não se prepara diante de uma empresa que está se modernizando vai perder dentro de um tempo o seu trabalho. Tem que se aprimorar, tem que estudar, tem que se esforçar, não pense só em trabalhar. Invista na sua formação, invista nos seus estudos, porque isso ajuda a manter a sua capacidade laborativa e vai lhe permitir que, num futuro, se o mercado se moderniza, começa a se readaptar, começa uma nova geração, você entra nessa nova geração do mercado. Então, esse é um tema bastante interessante. Não adianta que não podemos parar as novas gerações, né? O novo sempre vem. Então, o novo mercado virá, a nova geração econômica virá, esse novo mercado de trabalho virá? Sim. Né? Agora, o que nós temos que fazer? Ajudar que as pessoas se atualizem, possam crescer
nos meus técnicos, nas suas capacidades, para assim poder participar do mercado de trabalho. Agora, outro tema que é bem curioso sobre essa questão do trabalho humano é a imigração. Quantos dos nossos pais emigraram de um estado para o outro para poder trabalhar e obter condições mais dignas de vida? É um tema que é bastante atual. Nós olhamos para a Europa e vemos muitas pessoas fazendo imigração, indo para lá, saindo de outros países, e muitas vezes nós só olhamos com preconceito para essa realidade, pensando assim, uma invasão muçulmana, etc. Tem também invasão cultural, é verdade. Agora existem muitas pessoas, eu vivo na Itália, né, vivo em Roma, tem muitas pessoas que estão lá procurando mesmo trabalho, condições dignas. Seus países são paupérrimos, não tem condições de moradia, não tem condições sanitárias, não tem trabalho justo, salário justo, tem escravidão, etc. Eu um dia fui resolver uma documentação minha lá em Roma, num órgão que se equipara à Polícia Federal daqui, e aí eu encontrei um senhor, né, que veio da África, de mais ou menos 35 anos, não é bem um senhor, né? E ele começou a conversar comigo, né? Se não me engano, se chama Miguel. E eu comecei, durante o caminho, a falar com ele sobre algumas realidades, né? Da documentação, de como é difícil, às vezes, lidar com essa burocracia. E ele falou sobre a sua situação pessoal, de estar buscando um trabalho há mais de um ano. Ele fez curso de pizzaiolo para poder trabalhar em pizzaria. Ele sabe bem o italiano, mas não consegue encontrar trabalho porque ele é discriminado por ser imigrante. Além de ele ser negro, ele sente que ele é discriminado também por isso. Ah, padre, mas existe muita vitimização. Não, existe também discriminação. De verdade. Ou seja, ele sai do seu país querendo um salário justo, querendo condições dignas, querendo ajudar a sua família que ficou lá, mas não consegue encontrar, nem no seu país, nem em outro, um trabalho digno. E o mais simples, que é servir uma pizza, né? Ajudar num restaurante, às vezes não consegue. Mas quantos de nossos pais, né, vieram de longe para trabalhar num restaurante, trabalhar numa obra, trabalhar em tantos afazeres muito simples, só para... Eita, teve até fogos aí. Tantos afazeres muito simples, mas só para ter condições melhores de vida. Então é por isso que tem um momento profético. Misericórdia, Santo Antônio. Eu tinha me esquecido que hoje é dia de Santo Antônio, por isso tanto fogos. Mas o engraçado é que aqui a gente está na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Acho que a devoção é tão grande a Santo Antônio que mesmo não sendo a paróquia dele, a festa está acontecendo aí. Mas bem, continuando, por isso que tem um momento profético na Bíblia que se fala que nós nos lembremos que um dia os nossos pais foram imigrantes. Bem, se a festa de Santo Antônio não terminar, termina a nossa live daqui a pouco aqui. Bem, como diz a Escritura, que nós devemos nos lembrar que, de fato, os nossos pais foram um dia imigrantes no deserto. O povo de Deus saiu do Egito, estava como estrangeiro no Egito, passou pelo deserto como migrante, entrou numa terra prometida que ainda não tinha sido conquistada. Eles tiveram que conquistar aquela terra. Ora, então a partir dali nós temos uma realidade de imigrantes. Então, peraí, não podemos olhar com preconceito para tudo isso. Precisamos olhar de um modo justo e discernir o que é invasão cultural e o que é busca por condições dignas. Porque nós não vamos aqui agora denunciar todos os cearenses, todos os pernambucanos, paraibanos que vieram para o Rio de Janeiro de invasão cultural, porque vieram procurar condições mais dignas. Agora, é verdade que nós temos que ajudar todas as pessoas que vêm pela força da imigração a serem preparadas, formadas para essa realidade social? Sim. Como lá na Europa, os imigrantes têm que ser preparados para lidar com a realidade social democrática. Muitos deles vêm de ditaduras, de relações sociais abusivas, e eles precisam ser formados para viver nessa sociedade.
né? E quem não se adequar, quem não se adaptar a essa vida democrática, a essas condições políticas e culturais, não conseguirá muita coisa, né? Então, nós precisamos olhar para a força emigrante e imigrante de uma forma justa e não de uma forma preconceituosa. Eu levei a oração naquele dia, o Miguel, quando ele falou sobre aquela realidade de não conseguir encontrar um trabalho, de vir de tão longe, de ter tantas dívidas, de ter um curso e não poder trabalhar, e espero que ele tenha conseguido, mas realmente não é fácil. Um imigrante está à procura de socorro. Atravessa um oceano, atravessa um mar, mas nem sempre é porque ele está lá por uma intenção maquiavélica de destruição de uma sociedade. Muitos ali, inclusive, passam por situação de tráfico humano e de escravidão. Isso aí precisa ser identificado pelos governos. E outros passam por situações indignas para poder chegar até um outro país e conseguir condições dignas de trabalho. A ilegalidade também deve ser punida, infelizmente, né? Mas, diante disso, é preciso um papel intermediador do governo para lidar com a ilegalidade da imigração e, ao mesmo tempo, ver a condição social de cada um. E não simplesmente cuspir as pessoas de volta, mas ver no que elas podem ser assistidas para elas serem justamente vistas como pessoas, e não simplesmente como mais uma pessoa que vem nos incomodar e vem nos perturbar. Se vem um pobre bater a sua porta, você vai fazer o quê? Sai daqui porque você é um estranho? Não é isso que ensinou Jesus no Evangelho, né? Aí muitos não entendem a posição do Papa Francisco em algumas coisas, por isso, porque não olham para o Evangelho, né? Se um imigrante batesse na porta de Jesus pedindo pão, comida e um dia de trabalho para poder conseguir um salário, vocês acham que Jesus não faria alguma coisa por ele? Ah, você é o quê? Veio lá do país muçulmano? Você veio das Arábias? Você acha que Jesus faria isso? Então, para parar para pensar aí a relação de justiça com a pessoa humana diante dessa realidade da migração, é preciso pensar com discernimento humano, espiritual, essas realidades. Depois, podemos ainda falar da importância dos sindicatos, compreendida essa importância já também no compêndio da doutrina social da Igreja. Aqui é importante separar uma coisa: sindicato e ideologia são duas realidades que às vezes caminham juntas, né? Às vezes não. Aqui no Brasil, praticamente a maioria dos sindicatos se ideologizaram. Mas isso não significa que todo sindicato é ideologizado. Não deveria ser. Deveria simplesmente lutar por direitos trabalhistas e não ficar se ocupando de partidarismos. Infelizmente, isso fez perder o significado de muitos sindicatos. Mas se bem que hoje os sindicatos estão cada vez mais perdendo força, porque existe uma nova força social que é a de representação que cada indivíduo pode fazer por si mesmo, através das redes sociais e da mobilização em massa dos meios de comunicação de hoje. Então, os sindicatos utilizavam a sua força de representação para mobilizar a sociedade e conseguir, através de organizações e movimentos, lutar por direitos. Só que agora os sindicatos perdem a força porque os próprios indivíduos são capazes de mobilizar por si mesmos grandes grupos e arrastar verdadeiros movimentos sociais para lutar por direitos. E com isso, quem perde? Os sindicatos. Por exemplo, partidos como o dos trabalhadores, né? Este que nos roubou tanto aqui no Brasil, né? Não percebeu essa mudança, não percebeu que havia uma nova geração que não fica mais correndo atrás de sindicatos para lutar por direitos, mas uma geração que fala por si mesma, que tem voz, que não quer simplesmente ser representada, mas quer ser ouvida, né? Isso é bem interessante. A Igreja, mais tarde, vai atualizar a sua doutrina social falando sobre essa realidade da representação do indivíduo dentro dos meios de comunicação e das redes sociais. No tempo em que o compêndio foi escrito, não tinha essa realidade da comunicação, mas certamente um dia vai ter uma atualização para falar não só da importância dos sindicatos, mas da importância dos movimentos sociais espontâneos
que vem através dos próprios indivíduos na comunicação, né? Isso é bem legal. Olha quanta coisa boa a gente hoje pode consumir da doutrina social da igreja, com alguns apêndices também de discernimento sobre a própria condição da ética do trabalho. Agora, estamos no fim da nossa aula. Quem não assistiu a todas as aulas poderá depois, através do canal do YouTube, ver lá a lista de reprodução do curso de doutrina social da igreja. As aulas ficarão disponíveis lá no YouTube para quem quiser assistir depois, tranquilamente. Reprisar aulas que já viram, né? Aqueles que ainda não conseguiram ver todas as aulas poderão então chegar até aqui, essa última aula, tranquilamente. Nós falamos já sobre a apostila e o certificado aí nos grupos do WhatsApp. Cheguei a mandar mensagem para cada um, falando que nós teremos uma apostila que será feita e também será preparado um certificado. Temos um link para poder fazer um pagamento, uma colaboração para gerar o certificado e receber a apostila. Porém, aqueles que participaram integralmente do curso, colocaram o seu nome na lista de presença lá, poderão receber o certificado a pedido, mesmo que não colaborem. Mas a apostila será dada para aqueles que colaborarem, né, com essa ajuda mínima de R$10. O link já foi deixado nos grupos de WhatsApp, mas eu vou deixar novamente o link aqui na live para quem quiser entrar lá e fazer a sua colaboração. É importante que na colaboração se coloque o e-mail do cadastro de inscrição, porque assim ajuda a identificação. Mas se você não colocar o e-mail, vamos supor que você já tem uma conta no PagSeguro, e aí você quer entrar com a sua conta e o e-mail seja diferente, não tem problema. Você pega depois o comprovante e envia para o e-mail, né, pe.augustobezerra@gmail.com, esse e-mail que eu mandei lá no grupo também de WhatsApp, tá ok? E aí você mandando o comprovante, tranquilo, dou a baixa lá no pagamento para receber a apostila também, ok? Então aqueles que colaborarem dando ajuda mínima de R$10 vão receber tanto o certificado quanto a apostila. E aqueles que não derem colaboração e quiserem receber o certificado, é só manifestar depois a sua vontade de receber o certificado, que será gerado o certificado também para estes. Mandarei um link para essas pessoas que não querem colaborar, mas querem receber o certificado, e a pessoa vai lá e depois dá o seu nome para gerar esse certificado, tá bom? Porque tem pessoas que não estão com condições financeiras e não podem realmente colaborar. Mas aqueles que podem dar uma ajuda mínima de R$10 aí, não só recebe o certificado, como também a apostila que vai ser feita. Serão preparados dentro do período aí de 3 semanas e assim mandados para vocês, tá bom? Na apostila eu vou compensar uma parte do conteúdo que ficou faltando, fiquei devendo, que é o tema da comunidade política e outro tema do meio ambiente. São 2 temas que vou acrescentar na apostila e que nós não tratamos durante o nosso curso. Bem, deixo o link para colaborar aí quem quiser. Lembrando que nós vamos ter outros cursos. Faremos um curso ainda de distributivismo de Chesterton, mas para isso ainda vamos elaborar a melhor forma de fazer esse curso. Será aberto como esse curso de doutrina social da igreja e seguirá o mesmo esquema, né? No YouTube, aberto, com a participação de todos e gratuito, né? Provavelmente pediremos uma colaboração mínima para o certificado no final e haverá uma apostila também para aqueles que colaborarem, assim como nós estamos fazendo com esse. Agora, mas temos um outro curso que já tem data para começar, dia 4 de agosto, que é o de Iniciação Teológica, vai ter a duração semestral, e nesse curso nós vamos explorar coisas fundamentais para o aprofundamento teológico, ou melhor, já o início desse aprofundamento teológico. Será composto de 35 aulas, portanto, 35 abordagens de um total de 12 módulos. São 12 capítulos de temáticas fundamentais da teologia para que nós possamos começar os nossos conhecimentos
teológicos da fé católica. Então, nesses 12 módulos, durante as 35 aulas, nós vamos ter aquilo que é fundamental da fé católica para poder iniciar o nosso processo de discernimento teológico e também, quem sabe, passar a outras matérias, por exemplo, teologia moral e outras ciências católicas que podem ser desenvolvidas a partir dessa iniciação teológica. Teologia da graça depois pode ser estudada e tantas outras realidades doutrinais e teológicas depois de iniciado na teologia. Um iniciado na teologia conhece os termos fundamentais da teologia para poder apelar a outros argumentos depois. Ou seja, depois ele poderá ter outros conhecimentos teológicos de outras ciências da teologia para poder desenvolver esse aprofundamento. Então, sem a iniciação teológica, ele não consegue dar esse primeiro passo para o aprofundamento teológico. Para fazer teologia é preciso esta teologia fundamental, o conhecimento dos conceitos que são inegáveis, ou melhor, imprescindíveis, para poder andar à frente com a teologia dogmática, da graça, Sagrada Escritura, teologia moral, etc. Eu quero agradecer a participação de todos, e deixar aí também um pedido para divulgar esse curso de iniciação teológica. Deixarei o link também do curso ainda nessa live. E também pedir aí para que vocês deixem seus comentários sobre as impressões que tiveram sobre esse curso e sobre tudo que nós experimentamos aí até aqui. Vou deixar então aqui agora o link para vocês. Só um instantinho. Se vocês quiserem, podem mandar aí os comentários. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada para interagir ainda com vocês, antes de terminar com a oração e bênção final. Só um instantinho. Aqui está. Então, estou compartilhando com vocês agora o link. Nossa, eu preciso de um URL mais curto aqui. Só um instantinho. Vai ficar um mundo de letras aí para vocês. Peraí. Agora ficou melhor. Então, aqui está. Nesse link que eu estou mandando agora para vocês, tem as informações sobre o curso de iniciação cristã e a inscrição, se vocês já quiserem fazer. Iniciação cristã não, iniciação teológica. Então, curso de iniciação teológica. Nesse link, então, vai tanto a inscrição quanto as informações. Para esclarecer um pouquinho sobre o curso, ainda sobre a questão do pagamento. O valor é R$150, valendo para todo o semestre. Vai começar em 4 de agosto e vai terminar só em dezembro. O pagamento pode ser feito através do cartão de crédito, do cartão de débito e também através de boleto bancário. No cartão de crédito você pode parcelar em até 12 vezes, se não me engano. Bem, é só dar uma conferida lá, só que quando você paga parcelado tem os juros que são acrescidos pelo próprio PagSeguro. Não sou eu que cobro juros, Deus me livre de cobrar juros de alguém. Mas nesse caso o PagSeguro já coloca normalmente esses juros, tá ok? Quando parcela. Se pagar à vista não tem esses juros, mas também quando parcela, os juros não são tão grandes assim.
tipo, você vai pagar talvez R$16 a mais ou R$20 a mais para poder fazer lá o seu pagamento. Bem, feita a inscrição, depois você pode fazer o pagamento, ou você pode fazer já o pagamento junto com a inscrição, certo? E aí você tem até o dia 31 de julho para fazer o pagamento. Então quem quiser já pagar agora, já garante a confirmação da sua inscrição. Quem não puder pagar agora, pode fazer a inscrição e depois, quando pagar, a inscrição vai ser confirmada, tá certo? Então quem faz a inscrição e não pagou, depois paga e aí vai ter a confirmação da inscrição. Quem puder fazer os dois agora, ótimo. Quem tiver alguma situação financeira muito particular, converse e vamos ver o que a gente pode fazer aí até o final do curso, tá bom? Mas aqueles que têm condições, lembrem-se que podem ajudar aí o curso e também até mesmo fazendo com que a gente tenha um bom desempenho ao longo desse curso. Depois, outra coisa, será dada a apostila durante o curso, não depois do curso, mas durante o curso. Ela será não só apresentada a vocês, como também nós teremos a exposição de diversos tópicos da apostila durante o curso, e também nós teremos o certificado no final, tá certo? Então as duas coisas já estão garantidas. Eu já confesso para vocês que eu tenho uma intenção de não só fazer a apostila, né? Como, por exemplo, desse curso de Doutrina Social da Igreja, eu farei a apostila e penso desenvolver a apostila depois para um livro, né? Para depois a gente disponibilizar isso publicamente para quem quiser comprar esse conteúdo. Depois pretendo, desse curso de iniciação teológica, da apostila que será feita e que vocês receberão, desenvolver também um livro, que será uma coisa mais extensiva, mais abrangente. Então, assim, para mim, o curso está sendo muito bom nesse sentido, porque está me colocando para trabalhar uma coisa que eu sempre pretendi fazer, né? Ajudar na formação teológica, cristã, e trazer conteúdos através desses meios de comunicação e, quem sabe, até mesmo através da autoria de livros, que eu sempre quis ajudar nesse meio de comunicação, que é a publicação de um livro, né? É um meio de comunicação. Eu, como comunicador, desejo também me inserir no mercado editorial para ajudar na formação das pessoas, tá bom? Gosto de escrever, gosto de ensinar, e eu acho que esse é um papel que eu tenho que desempenhar também para ajudar a igreja aí. Deus me pede isso e vamos em frente para fazer. Ok, então está aí o link para fazer a inscrição no curso de iniciação teológica, e também lá nele também tem o link para o pagamento. Agora, sobre a colaboração mínima aí de R$10 do curso de Doutrina Social da Igreja, eu já passo o link para vocês, um instantinho. Eu acho que eu devo ter perdido aqui. Um instantinho. Bem, eu mando daqui a pouquinho quando terminar a live, porque eu perdi o link aqui, e eu mando no WhatsApp, né? De todo modo, tem lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, o link para essa colaboração mínima de R$10 aí, para quem quiser receber o certificado e a apostila. Quem quiser só o certificado, depois pode manifestar a sua intenção de recebê-lo, que nós vamos depois gerar para quem pedir aí, tá bom? Bem, terminamos. Estou um pouco cansado porque foi uma semana puxada de muitas provas, de muitos trabalhos, e agora ainda tem uma prova nessa semana para poder terminar essa jornada aí intensa do mestrado desse semestre, né? Começa um novo ano acadêmico em setembro, devo já estar de volta também em Roma. Deixa eu ver os comentários aqui, alguma coisa eu pedi para vocês comentarem que ia ler aí, não posso terminar sem dar uma lida. Já esperando pelo próximo curso, diz aí Carolina Tavares, juntos, misturados. A palavra-chave, ai meu Deus, a palavra-chave de hoje é dignidade do trabalho humano, ok? Dignidade do trabalho humano, peraí. Dignidade. Não precisa nem escrever, né? Mas para alguém que estiver desatento aí. Já esquecendo.
Muito bem, essa é a palavra-chave. Dignidade do trabalho humano. Depois aviso pro pessoal aí que a palavra-chave é essa, tá bom? Teve gente que já saiu da live, então avisa aí. Depois, deixa eu ver aqui. Gratidão pelo curso, muito obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês. Regina diz, eu gostaria de fazer um curso aprofundado de Mariologia. Poxa, quem sabe mais à frente, né? A gente não pode fazer muitos cursos ao mesmo tempo, porque eu sou um padre só. Eu, sinceramente, estou pensando em fazer outros cursos, mas com a participação de outros padres, né? Amigos, e que são padres fantásticos, formados também em teologia, mas isso eu farei mais para frente, precisa de um projeto maior. E por isso que essas colaborações ajudam a projetar isso, porque poderei comprar material melhor, poderia dar suporte para os padres também a serem ajudados na produção audiovisual e avançar nesse serviço de evangelização, né? Ter padres dando formação online, nesse ensino à distância, será muito bom. Eu sozinho não poderia fazer tanta coisa, da Mariologia, Teologia da Graça e tudo mais. Até porque nós temos padres para aproveitar nessas áreas, né? Padres formados especificamente em Teologia da Graça, em Mariologia. Por que não trazê-los para colaborar? Essa é uma intenção minha, né? Mas isso precisa de um projeto maior. Eu pretendo fazer um serviço de evangelização no qual se compreenda a participação também de outros padres, porque eles podem ajudar muito, até mesmo de leigos, bem formados, mestrados e doutorados em teologia, né? Então serão de grande serventia naquilo que eu posso oferecer e ajudar. Agora e mais imediatamente eu já estou dando o meu possível aqui. Obrigado, Regina, pela sua colaboração e pela oportunidade de eu manifestar, né, essa minha intenção. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Padre. Deus te abençoe sempre. Cecília. Leandro, obrigado por tudo e por sua disponibilidade. Cadê? E principalmente por sua acolhida. Valeu, Leandro. Estamos juntos aí. Deus abençoe vocês. Vou rezar por todos vocês. Como forma de agradecimento também, levar a intenção de cada um ao altar da Eucaristia, para que o Senhor os abençoe e sempre os livre de todo mal. Pois é, Lilica dizendo assim, já está acabando, obrigado por essa aula e todas as outras. Valeu, valeu. Estamos juntos sempre, né? Vamos continuar aí em contato no WhatsApp, quem quiser. De vez em quando estou lá no WhatsApp para a gente conversar, para a gente falar. Quando não sou eu, uma outra pessoa vai lá então para poder responder as perguntas. Muito bem. Aqui a Carolina falando, verdade, muitos padres fazendo esses trabalhos, exato. Então, assim, unir forças junto com esses outros padres, eu acho que só fará mais bem ainda para a igreja, né? Eu já fiz alguns trabalhos com outros padres, mas sei como é difícil a vida de padre, né? Porque sou padre e nem sempre existe uma disponibilidade tão grande de tempo. Mas eu penso que se nos organizamos de uma maneira comum, num projeto mais bem estudado, eu acho que cada um pode dar um pouco mais de si. Bem, vamos ver, vamos estudar essas possibilidades e tentar trazer outros padres para participar dessas iniciativas de formação. E leigos também, como falei, tá bom? Alex agradecendo, obrigado por ser uma bênção em nossas vidas, vocês que são uma bênção, obrigado. Rezem por mim, ok? Rezem por mim, isso já me ajuda bastante. Regina dizendo que é uma ótima ideia fazer essa chamada aí aos padres para dar formação através dos cursos online. Muito bem, queridos, vamos terminar por hoje. A gente vai se falando pelo WhatsApp, por outros meios, e foi uma alegria estar com vocês. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Até a próxima, nos vemos.